Então eu vou jogar aqui na minha planilha do Excel, no arquivo do Excel, tá? Com os dados, a tabela de dados que vocês receberam. Aí a gente vai fazer primeiro aqui no Excel, faz o gráfico, faz a regressão, olha e interpreta os resultados. Depois a gente sai e vai conversar melhor sobre esses resultados, os slides, tá? Avisa aí pra mim quando todo mundo estiver vendo a minha tabela de dados. Todo mundo vendo? Sim, tá aparecendo. Todo mundo ok? Então aí vocês têm a tabela de dados que vocês receberam, certo? Lembra o que são esses dados? Cada coluna representa uma variável, como sempre. Cada linha representa o quê? Cada linha representa Uma unidade amostral. uma unidade amostral, que neste caso é o quê? Qual a unidade amostral aqui dessa tabela? Professor, você pode repetir, que ficou abafado o seu áudio. Cada linha é uma unidade amostral na tabela de dados, qualquer tabela de dados, certo? Nesta tabela de dados, cada linha representa exatamente o quê? Qual é a unidade amostral dessa tabela? Seriam as espécies de dinossauro. Exatamente, né? Tá claro isso para todo mundo? Cada linha representa uma espécie de dinossauro, tá vendo? Uma espécie de terópode, mais especificamente, né? São aqueles dinossauros carnívoros, predadores que a gente falou. E dinossauros predadores? Esse aqui, ó. Esses dados são os dados dessa figura aqui, lembra? Então cada linha naquela tabela é um ponto nesse gráfico, uma unidade amostral, que é uma espécie de dinossauro. Então, tem o Celophysis, tem o Dilophosauro. Dilophosauro, vocês... Alguém aí já assistiu Jurassic Park? Sim, Lembra desse bicho? lembro. Lembra que tem um dinossauro lá que ele tinha umas cristas bem prolongadas na cabeça? Que aí no filme eles inventaram uma história, né? Que ele tem uma membrana na cabeça que abre, ele cospe veneno, tá? Aquilo é invenção do filme, tá? Não tem nenhuma evidência de que ele cuspia veneno, mas aquela espécie de dinossauro é essa aqui. Ou pelo menos é inspirada nessa. Tá? O Dilophosauro. Tem cristas bem grandes aqui, tá vendo? Provavelmente essas cristas devia utilizar como uma forma de sinalização, de comunicação, né? Assim como animais hoje têm chifres, têm coisas na cabeça, que usa para comunicar alguma coisa, atrair parceiros reprodutivos, por exemplo, provavelmente funcionava como isso. Então aqui tem os ceratossauros, outro bichão carnívoro, parece um tiranossauro, só que menorzinho, e nota que na ponta da cabeça dele, aqui ó, perto do nariz, tem um chifrinho aqui, tá vendo? Tem um chifrinho aqui. Por isso que chama de ceratossauro. Cerato em grego significa chifre. Ceratossauros é um lagarto com chifre. Na maioria dos nomes dos dinossauros, nota que terminava em sauros, né? Sauros, por que sauros? Porque sauros significa lagarto. Tá? Baryonyx, que é esse bicho aqui que a cabeça dele parece um jacaré, tá vendo? Parece um jacaré. Então, acredita-se que ele realmente se comportava muito parecido com os jacarés atuais. A morfologia dele lembra um jacaré, só que ele andava em duas pernas. Né? E ele tinha uma cabeça bem comprida, então possivelmente ele comia peixe, né? Assim como os jacarés de hoje, animais aquáticos. E esses bichos gigantões, que o mais famoso de todos, que todo mundo já ouviu falar, tiranossauro, né? Vivia lá na América do Norte, nos Estados Unidos, cabeça bem grande, né? Bem cabeçudo, os bracinhos aqui na frente minúsculos, cabeça desproporcional em relação ao resto do corpo, dentes muito grandes. Mas esse cara vivia lá na América do Norte, né? Quem vivia aqui na América do Sul? Ah, era esse cara aqui, ó. Esse bicho estranho aqui, chamado Giganotossauro, tá? Que em geral era bem parecido com o Tiranossauro. Mas algumas diferenças, né? A morfologia, a forma da cabeça era um pouco diferente. Algumas partes do corpo eram um pouco diferentes, mas em geral são bem parecidos. Né? Cabeça também muito grande, desproporcional em relação ao tamanho do corpo. Inclusive o crânio dos Giganotossauros era maior que o crânio do Tiranossauro. Tá? O crânio do Tiranossauros é em torno de 1,50 m. Então pensa, 1,50 m é mais ou menos do tamanho de quê? Conhece alguma coisa que mede mais ou menos 1,50 m?
1,50 m. Alguém aí tem 1,50 de altura? Quase. Quase, né? Então esse bicho aqui, ó, tinha uma cabeça do seu tamanho, tá vendo? Ainda sou maior. Então ele ia te morder e não ia conseguir te engolir de uma vez, né? Ele ia ter que morder uma vez, pá! Aí ele abria a boca de novo, aí puxava, aí ele engolia. É um pouco mais de trabalho. Agora, Giganotossauros tinha um crânio maior que o Tiranossauro. Então o crânio do Giganotossauros, maior conhecido, tem em torno de 1,80 m de comprimento. 1,80 m é a altura de uma pessoa alta. Tá? Então imagina um ser humano do lado desse bicho, tá? Só a cabeça dele era o tamanho de uma pessoa alta inteira. O tamanho do resto do corpo, né? 12, 13 metros de comprimento, era o tamanho de um ônibus. Era um pouco maior que um ônibus, tá? Altura, 4, 5 metros de altura. Então você já tem uma noção de quão gigantesco esses bichos eram, né? Pesando todos eles acima de 7.000 quilos. Ó. Giganotossauros um pouco mais leve que o Tiranossauro, embora seja mais comprido, mais cabeça mais comprida, mas um pouco mais leve. O Tiranossauro mais pesado, em torno de 10.000 quilos. Tá? Então esses dados da tabela de vocês, lembra? O que são esses dados aí? Era isso aqui, ó, tá? São dados dessas espécies de dinossauro. Tamanho relativo da cabeça, massa corporal. Então vamos voltar lá para a tabela. Aí o que a atividade era para fazer? Primeira coisa, faz uma regressão linear entre o comprimento relativo da cabeça, e a massa corporal do dinossauro. Tá? Eixo X aqui. Então vamos começar pelo gráfico, né? Vamos primeiro reproduzir aquele gráfico, aí a gente faz a regressão, tá? Como faz? Voluntário, me ajuda. Como eu faço um gráfico disso? Seleciono Seleciona o quê? Seleciona as variáveis. Qual eu escolho primeiro? A variável X, massa corporal. Variável X, variável independente. Todo mundo lembra disso, né? Sempre escolhe primeiro a variável preditora, o eixo X, tá? Se você escolher ao contrário, o Excel está programado para entender que a primeira variável que você escolhe é a variável X. Então ele vai inverter os eixos do seu gráfico, tá? Então escolhe a massa corporal, eixo X. Qual é a outra variável? Comprimento relativo da cabeça, eixo Y. Nesta ordem, beleza? Aí faz o quê? Inserir. Barra de ferramentas lá em cima, ó. Aba inserir, tá? Inserir o quê? Inserir o gráfico de dispersão. Gráficos. Aí vai ter um botãozinho aqui, né? Qual gráfico já sabe, né? Gráfico de pontos ou também conhecido como gráfico de dispersão. Clica aqui. Tcharam! Temos um gráfico. Aí o layout que ele vai fazer do gráfico é esse negócio aqui, ó. Mas você também já sabe que esse gráfico tem algumas coisas a mais e algumas coisas a menos do que a gente quer, correto? O que está faltando nele? O título dos eixos. Primeira coisa mais óbvia, né? Falta o nome dos eixos. Falta o nome dos eixos deste gráfico, tá? Opa, ele está sumindo com o meu gráfico aqui. Falta o nome dos eixos do gráfico. Então, olha onde ele botou aqui, ó, o comprimento relativo da cabeça, no topo, né? Não, isso aqui é a variável y, é no eixo vertical. Então, clica aqui em cima, ó, deleta, bota o nome nos eixos. Aí lembra desse botãozinho aqui no canto, ó, mais. Esse mais aqui significa adicionar elementos no gráfico. Títulos dos eixos. Aí ele vai criar para você uma caixinha de texto em cada eixo do gráfico para você escrever o nome, tá? Então eu vou escrever variável x. O que eu escrevo aí? Fonte maior para ficar mais fácil de ler. Massa corporal. Massa corporal. Só isso? Por quilo. Em quilogramas, correto? Lembra sempre as unidades dos eixos. Porque se você não botar isso aqui, massa corporal, 6.000. 6.000 o quê?
6.000 metros? 6.000 segundos? Não sei. 6.000 gramas? 6.000 miligramas? Não. 6.000 quilogramas, tá? Ah, tá. Agora eu sei o que é. E no eixo Y, aumenta o tamanho também, para ficar fácil de ler. Posso botar aqui, né? Comprimento relativo da cabeça. Aí, se eu escrever comprimento relativo da cabeça, pode ficar muito grande, né? Porcentagem da cabeça. Opa. Porcentagem do corpo. Então, um percentual em relação ao tamanho do corpo. Você pode deixar assim, tá? Escreve o nome inteiro. Se você achar que ficou muito grande, aí talvez você ajusta o nome que você vai escrever aqui, tá? Ah, acho que comprimento relativo da cabeça está muito grande. Talvez a gente pode, né, encurtar ou diminuir um pouco o tamanho da fonte, né? Para ficar numa linha só o nome do eixo. Aí você ajusta isso caso a caso, tá? Você vê aí como resolve caso a caso. Vou deixar comprimento da cabeça, porcentagem do corpo, tá? O que mais? Nota que o Excel fez um retângulo, correto? Mas não tem nenhuma razão para achar que a massa corporal é mais importante que o comprimento da cabeça. Por quê? Porque a gente está interessado não nessa ou na outra variável, mas na relação entre elas. Então, ao invés de deixar um eixo maior que o outro, posso deixar os dois eixos mais ou menos com o mesmo tamanho, certo? Os dois são igualmente importantes para a gente enxergar a relação. Essa grade no fundo do gráfico você também já viu que tanto faz, né? Os valores do eixo Y e do eixo X já estão aqui no eixo do gráfico, então não faz muita diferença. O que mais que eu posso melhorar nesse gráfico aqui? O valor inicial do eixo Y começou em 0, aí ficou muito pra cima os pontos. Tá vendo que o eixo Y ele começou no 0? Aí o que acontece? Nossos pontinhos estão lá em cima, né? Então você tem um buraco aqui, ó. Você tem um espaço vazio gigante nesse gráfico que está comunicando o quê? Nada. É vazio, dá um buraco aí. Não tem nada. Então lembra como é que era o nosso gráfico original aqui, ó? Olha onde começa. Como é que a gente faz para determinar o intervalo do eixo? De tanto a tanto. Por que de tanto a tanto? Por que de 9 a 12%, mais ou menos? Por quê? Alguém lembra a gente aí? Por que restringir o eixo Y do gráfico a esses valores? Porque são os valores que nós medimos, correto? Olha aqui na tabela. Qual é o menor comprimento relativo da cabeça? 9,1%. Qual é o maior? 12. Não faz sentido ficar mostrando aqui 0, 2, 4, 6, né? 14. A gente não mediu nada nesse intervalo aqui. Não existe nenhuma informação, nenhum dado sobre isso. Então não faz muito sentido, concorda? Por isso que nossos pontos estão aparecendo empurrados aqui para cima, porque tem um buraco aqui que não está informando nada. Como faz para mudar o intervalo aqui do eixo Y e deixar o intervalo só dos valores que a gente mediu? Os valores dos dados que vocês têm realmente na tabela. Como eu posso editar aqui esse eixo? Alguém entendeu? Pode clicar no eixo Y, com o botão, acho que o botão direito, né? Clicar em formatar eixo. Exatamente. Clica com o botão direito em cima do eixo e vai em formatar eixo, tá? Aí ele vai te mostrar várias opções. A primeira coisa que ele te mostra é quais são os limites do eixo. Então aqui ele está mostrando, ó, de 0 a 14. Ah, mas os dados que eu medi só vão de 9 a 12. Então talvez faz mais sentido a gente botar, vai de 9 a 12, né? 12,5. Né? Tá vendo que mudou o gráfico já? Ó? Tá vendo aqui que já mudou? E o eixo X? Massa corporal vai de 37 kg até 10 mil kg, mais ou menos. Tá vendo que tem um espaço sobrando aqui também, ó, no eixo X? Tá vendo que o dinossauro mais pesado aqui, ó, tinha mais ou menos 10 mil kg.
Daqui pra frente, até o 15.000 que ele botou aqui, não tem nada, tudo em branco. Então também posso melhorar aqui, né? Formatar eixo de 0 a 10.000, por exemplo. Tcharam! Agora os pontos estão mais centralizados no gráfico, percebe? Os eixos refletem os valores que foram de fato medidos, que foram de fato observados, tá? Aí, por último, se você quiser, né, pode digitar os pontos, né? Desenhar pontos maiores para ficar mais fácil de ver. Formatar a série de dados. Vai lá na caixinha de tinta, ó, marcador. Lembra que como o Excel chama os pontos quando quer editar alguma coisa dos pontos? É essa a opção aqui, ó, marcador. Aí você vai lá e pode pintar os pontos, tá? Pode mudar os símbolos se quiser. Ah, eu não quero um círculo, eu quero um quadrado. Aí, ó, aí ele fez quadrados. Eu vou deixar círculo porque é o ponto mais simples. Opa, botei essa linha que não tem nada a ver. Ele juntou os pontos. Vou deixar um círculo mesmo, tá? Porque é o ponto mais simples, né? Se eu desenhar um ponto é tipo um círculo infinitamente pequeno. Então, vou deixar um círculo. Vou pintar de preto, né? Porque a cor não está informando nada, além do que a gente já sabe. Vou deixar tudo da mesma cor. Preenchimento. Cor preto. Pronto. Temos um gráfico. Nota que este gráfico aqui é bem parecido com esse gráfico que eu tinha mostrado na aula, né? De onde vieram os dados, tá vendo? Bem parecido. Aqui, ó. Então temos um gráfico, tá? Um gráfico minimamente editado que nos informa o que nós queremos saber. Todo mundo consegue enxergar a relação nesse gráfico? Dá para ver a relação nesse gráfico? Dá. Beleza, é isso que a gente quer. Temos um gráfico interpretado, tá? Então agora que nós temos um gráfico, aí ele fala assim, ó, faça uma regressão linear entre o comprimento relativo da cabeça e a massa corporal dos dinossauros. Como faz? Quem fez, fala pra gente como eu faço. Agora tem que ir para a linha de tendência, né, professor? Você pode desenhar já a linha de tendência, né? Ou pode fazer a regressão e desenhar a linha de tendência depois, meio que tanto faz, tá? Porque no final você vai ter que ter essas duas coisas. Lembra que Sim. visualmente a regressão é o quê? A regressão é a reta que você desenha no gráfico. Mas essa reta tem uma descrição matemática. É por isso que a gente gera aquela equação para a gente ter medidas, quantificações Sim. diretas da tendência, tá? Então a reta e a equação são a mesma coisa, apenas vistas de formas diferentes. Então, Sim. geometricamente, né, visualmente, vamos fazer a regressão aqui e desenhar ela no gráfico. Linha de tendência aqui, tá vendo? Ó? Mais linha de tendência. Aí o padrão do Excel é fazer essa linha pontilhada, tá? Ah, eu não quero pontilhado, eu quero uma linha sólida. Clica com o botão direito, formatar linha de tendência. Aí você muda a cor, muda o tipo de linha, muda a espessura da linha, muda o que você quiser, tá? Vou deixar a linha preta. Vou deixar o tipo de traço, linha sólida. Pronto. Então, ao fazer isso aqui, ó, ele já posicionou a reta aqui que melhor representa a tendência nesse gráfico com base nesses dados, tá? Então, isso aqui você já pode dizer, ele já fez a regressão, tá? A regressão já está aqui. Só que ele não está te mostrando a equação da reta, correto? Então, para ele te mostrar a equação, você precisa fazer aquele outro passo lá. Como é que faz? Aqui, ó. Terceira coisa que era para você fazer. Escreva a equação da reta da regressão. Como faz para a gente dizer para o Excel? Excel me diz qual é a equação dessa reta.
habilitar a primeira ferramenta de análise de dados, né? A primeira coisa você tem que ativar, né? Agora a gente vai assumir que todo mundo já fez isso, correto? A primeira coisa é vai lá em arquivo. Se você nunca fez análise de dados no Excel, lembra que primeiro você precisa ativar o suplemento de análise de dados. Mas é só uma vez. Ativou uma vez? Beleza. A partir daí ele sempre vai estar ativado. Aí você pode usar quando bem entender. Mas a primeira vez precisa ativar. Arquivo, opções, que é a última opção lá embaixo. Aí aqui, ó, vai aparecer a lista de coisas para você ativar. Aí tem essa penúltima opção aqui que é suplementos. Tá vendo? Suplementos, ó. Aí ele vai te mostrar uma lista. Suplementos de aplicativo inativos. Uma dessas opções vai ser ferramentas de análise. Aí eu já ativei, eu cliquei em cima e dei OK, mandei ativar. Quando eu ativei, ele tirou daqui, ó, de aplicativos inativos e jogou para cima, tá vendo? Suplementos de aplicativo ativos. Então ele aparece aqui agora. Por quê? Porque eu já ativei. Então só preciso fazer isso uma vez, tá? Não precisa fazer toda vez que for usar, é só a primeira. Todo mundo conseguiu ativar isso? Por um acaso alguém não conseguiu ativar? Não conseguiu utilizar a ferramenta de análise do Excel? Alguém não conseguiu? Se por um acaso alguém não conseguiu, fala pra gente, tá? Avisa agora ou avisa lá no grupo depois pra gente resolver, porque você vai precisar, a gente vai ficar usando isso, então você vai precisar usar depois. Então só precisa ativar uma vez, tá? Ativei aqui. Beleza, tá ativado. O que eu faço agora? Seleciona as variáveis e vai em dados. Barra de ferramentas lá em cima. Aí a gente estava na aba inserir para fazer o gráfico, né? Aí você tem outra aba aqui chamada dados. Tá vendo aqui, ó? Dados. Aí vai aparecer lá no cantinho direito um botão. Nessa parte aqui, análise. Aparece esse botão, análise de dados. É isso aqui que a gente quer, tá? É isso aqui que diz para o Excel. Excel me diz qual é a equação desta reta. Então eu clico aqui, aí você vai procurar a opção, tem várias opções, tá? Tem um monte de coisa que ele vai vomitar para você, blá 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 blá. Ah, meu Deus, eu não sei o que significa. Calma, até o fim da disciplina você vai saber, não se preocupe. Por enquanto o que nos interessa é isso aqui, regressão. Clica na regressão. Basicamente você tem que informar duas coisas para ele, tá? Pode ser uma janelinha da regressão com várias opções. Em geral, você não precisa mexer nas outras opções, tá? Você precisa mexer em duas coisas só. Intervalo de y e intervalo de x. O que é isso? São os dados, os valores da variável y e da variável x. Qual é a nossa variável x? Massa corporal. Então você vem aqui, ó, e seleciona os valores de massa corporal, tá? Aperta, clica aqui na setinha. Intervalo de y. Clica na setinha aqui e escolhe quais são os valores da variável y, variável dependente, comprimento relativo da cabeça. Então escolhe os valores aqui, volta lá e clica na setinha. Intervalo de saída, onde você quer que o Excel mostre o resultado. Então clico na setinha e eu vou pedir para ele mostrar ali embaixo, tá? Porque meu espaço aqui do lado acabou. Eu vou clicar bem aqui para ele mostrar o resultado aqui embaixo, tá? Aliás, embaixo do gráfico, fica mais fácil. Vem aqui. Clica na setinha aqui em cima de novo, ó, na janelinha que ele criou, clica na setinha. Beleza, agora o Excel sabe quem é a minha variável dependente, sabe quem é a minha variável independente e sabe onde é para ele mostrar os resultados. Então agora você vem aqui em OK, clica em OK e tá OK. Tá aí o resultado da regressão. Lembra que o resultado da regressão é uma tabela com um monte de coisas, um monte de números. Por quê? Porque o Excel está programado para fazer assim, tá? Ele está projetado para fazer desse jeito. Então ele vai te cuspir um monte de coisa. A nós interessa tudo isso aqui agora? Não. Interessa o quê? O que a gente olha aqui? O que a gente já sabe o que significa? Diz aí para mim. O R ao quadrado. O R quadrado aqui, ó.
Isso a gente já sabe o que significa, né? Então eu vou marcar aqui, tá? Vou marcar aqui em amarelo. O que mais que a gente já sabe? Você também falou as observações, eu esqueci. O número de observações a gente também sabe o que quer dizer, né? Ele está só lembrando você. Quantas observações você usou para fazer essa regressão? Usou 6 observações, ou seja, 6 unidades amostrais, tá? Então isso aqui não é totalmente necessário, porque a gente sabe quantas unidades amostrais tem na nossa tabela. Mas você sabe o que quer dizer também, então eu vou marcar também. O que mais aí que a gente já sabe? A interseção para Aqui, né? a interseção e a variável x, que seria o intercepto e a inclinação. Exatamente. Então lembra que o Excel não dá esses nomes. Ele chama intercepto de interseção e a inclinação da reta em relação à variável x, ele chama de variável x1, tá? Então você pode escrever por cima aqui para você lembrar o que isso significa, tá? Esse cara aqui é o intercepto, é o A da equação da reta. Esse cara aqui é a inclinação, é o B da equação da reta, tá? Coeficiente, o que são os coeficientes da regressão? São essas letras, são as constantes da reta, que dizem onde a reta está posicionada no gráfico. Lembra que só são duas letras que a gente precisa para dizer exatamente onde a reta está no gráfico. O intercepto e a inclinação. Então esses são os coeficientes da regressão, tá? Então a partir de agora, toda vez que a gente falar coeficiente, ou quando você lê em algum lugar, os coeficientes dessa regressão são tais e tais. O que é isso? Ah, tá. É o A e o B. É o intercepto e a inclinação. São essas duas constantes, esses dois números, que me dizem por onde a reta passa no meu gráfico. Onde está a tendência. Tá? Então olha os valores aqui que ele mostrou para você, tá? Ele estimou o intercepto da reta com este valor e ele estimou o valor da inclinação com este valor. Beleza? Todo o resto que tem nessa tabela a gente ainda não falou muito sobre o que significa, tá? Então não fica surtando, não fica pirando, ah meu Deus, o que é isso? Não interessa, tá? Por enquanto não interessa, simplesmente não nos interessa. Interessa que a gente já sabe. E o que a gente já sabe? Isso aqui, tá? Isso aqui todo mundo já tem condições de saber. Então eu vou deixar tudo juntinho aqui, tá? Vou juntar todo mundo aqui numa tabela só. Esse monte de linha preta aqui que não serve pra nada eu vou apagar. Beleza? Então esse aqui é o resultado da nossa regressão. Vou subir aqui de novo. E vou colocar aqui embaixo que vai ficar mais fácil de ler tudo junto, tá? Na mesma tela. Então esse aqui é o resultado da regressão com base no que a gente já aprendeu, tá? R quadrado, intercepto, inclinação. Tranquilo isso? Todo mundo tranquilo? Todo mundo conseguiu chegar nesse resultado? Sim. Sim? Então agora o que nos interessa? Agora nos interessa interpretar estes números e relacionar isso aqui com esta reta, com esta tendência que nós medimos no gráfico. O que isso aqui significa? O que isso aqui me diz biologicamente, que é o que nos interessa, tá? Então esse é o próximo passo. Vamos dar um intervalo agora, 10 minutos. Vai ao banheiro, toma água, faz um café. Aí volta aí pra gente interpretar o resultado da regressão. Beleza? Beleza. Vamos olhar o resultado da regressão. Todo mundo vendo aí? A tela do Excel, gráfico, resultado? Sim. Bom, então tinha aquele monte de coisa lá que o Excel cuspiu para você quando você fez a regressão linear, né? Mas nós sabemos o que significam algumas coisas daquilo tudo lá, que foi o que a gente separou aqui, ó. R quadrado, número de observações,
valor do intercepto e valor da inclinação. Então vamos lá. A gente já fez o gráfico, já desenhamos a reta obtida da regressão no gráfico. Qual é a equação dessa reta aqui? Vamos escrever. Qual é a equação da reta que o Excel encontrou pra gente? Voluntário, fala aí pra gente qual é a equação, com base nesse resultado. Dez mais 10 mais 0,0002 0,00. São 3 zeros, né? 0,0002. Eu coloquei 2 2, no 2? meu. Uhum. Tudo bem. Tá. Vezes Vou arredondar para ficar mais fácil de enxergar, tá? Um número menor. Mas você entende que dá no mesmo, tá? Arredondar. Tá. O que mais? Vezes massa. Vezes. Então eu vou botar o simbolinho aqui de vezes, tá? Para todo mundo lembrar que é uma multiplicação. Vezes massa corporal. E antes dessa equação toda vem o quê? Eu esqueci. Comprimento da cabeça. O médio. Exatamente. Então lembra disso, tá? O comprimento da cabeça, mas é o comprimento da cabeça literalmente? É o valor exato de comprimento da cabeça que a reta está representando? Não, seria né? só É o quê? Média. A média, a né? média. Exatamente. É a média do comprimento da cabeça. Para não ficar muito grande, eu vou escrever cabeça, tá? Que tem menos letras. Fica mais curto aqui. Mas você entende que a média da cabeça é a média do comprimento relativo da cabeça, tá? É a nossa variável dependente. Então, ó, percebe que essa é a equação específica dessa reta aqui, desses dados, tá? Qual é a fórmula geral da reta? Essa aqui, ó. Média de y igual a A mais B vezes x. Essa é a fórmula geral, tá? A fórmula dessa reta aqui, que representa essa tendência nesses dados, é qual? É essa aqui, ó. Média do comprimento da cabeça. Por quê? Porque o nosso y é o comprimento relativo da cabeça. Igual a 10, por que 10? Porque é o valor que o Excel encontrou pra gente, ó. 10,0747 lá. Aí você percebe que é uma dízima, né? O que esse monte de número depois da vírgula diz pra gente? Não diz nada, tá? É uma dízima, então ele vai continuar infinitamente aí. Mas isso aqui não diz nada pra gente. Então, arredondando, 10. E aqui é a mesma coisa, tá? Também posso arredondar. Esse monte de número aqui, ninguém vai ler isso, né? A gente não interpreta isso, tá? É porque o resultado é uma dízima, então ele vai jogando um monte de casas decimais, porque o Excel tá programado para fazer isso. Mas a gente não precisa desse monte de número. São os primeiros dígitos que dão a informação importante pra gente. Então eu posso cortar aqui também, tá? Você pode botar 0,00022, né? Como algumas pessoas fizeram. Ou deixa só o 2 para arredondar, tá? E aqui está a nossa fórmula. Tranquilo isso, todo mundo? Alguém está com problema? Alguém com problema para entender essa fórmula, de onde ela veio? Por que a fórmula é essa? Alguém com dificuldade nisso? Qual é a unidade de medida do intercepto? 10, o quê? Professor, Diga. eu tenho uma pergunta em relação à equação. Pode falar. Eu pensei em colocar o número da inclinação em notação científica, mas eu não sei se isso vai complicar. Tudo bem, mas nesse caso é mais prático, né? Porque não são tantas casas decimais assim, então a gente escreve 0,000. Agora, se fosse um número muito menor que isso, sei lá, tipo assim, ó, né? Aí talvez faz sentido usar a notação científica mesmo, tá? Potência de base 10, por exemplo, né?
2 vezes 10 elevado a menos 6, alguma coisa assim, né? Pode usar, tá? A notação científica serve justamente para isso. Quando é um número muito pequeno ou muito grande, você escreve ele em potência de base 10, que fica mais fácil de ler. Mas nesse caso, como não são tantos zeros assim, eu deixo assim que fica mais, a gente lê mais rápido, entende mais rápido, tá? Mas você pode fazer isso, não tá errado não. Beleza? Mais perguntas? Dúvidas? Todo mundo entende porque essa aqui é a equação da reta? Com base nesse resultado aqui da regressão? Não tem muito mistério, né? Mas é importante para a gente lembrar alguns detalhes. Primeiro, qual é a unidade de medida do intercepto? Então, o Excel disse, olha, essa aqui é a melhor reta que representa essa tendência. O intercepto dessa reta é 10. Por que o intercepto é 10? Lembra o que significa o intercepto? Alguém lembra a gente aí? Onde está o intercepto aqui nessa reta, nesse gráfico? Onde está o intercepto desta reta? No 10. É o ponto onde a reta corta o eixo Y, né? Quando x vale 0, lembra? Então tá bem aqui, ó. Por isso que é 10, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, no gráfico que é 10? Aí o Excel diz pra você, olha, é 10. Percebe? Então lembra que essa reta aqui é a mesma coisa que essa equação, tá? Essa equação descreve exatamente essa reta. Então elas são a mesma coisa. Apenas aqui você tem a descrição matemática dessa reta. E aqui você tem o desenho, que é visual, que é mais fácil para a gente entender. Por isso que a gente faz o desenho, tá? Beleza? Então o intercepto está aqui, ó. Qual é a unidade de medida do intercepto? 10 o quê? Porcento? 10%, né? Por que 10%? Porque não é o ponto onde corta o eixo Y. Ora, o eixo Y é o comprimento da cabeça, em porcentagem do corpo. Então a unidade de medida é porcento do corpo, tá? Então você pode dizer, ó, 10% do corpo. Tá? A unidade do intercepto é sempre a mesma unidade da variável dependente, da variável y. A variável y é em percentual, então o intercepto é percentual. A variável y é quilo, então o intercepto é em quilo. A variável y é em minutos, então o intercepto é em minutos. Sempre, tá? Sempre a mesma unidade da variável y. E agora a segunda parte. Inclinação da reta. Voluntário para explicar para a gente o que significa este número que o Excel cuspiu para você. O Excel disse, olha, a inclinação dessa reta aqui é 0,0002. 0,0002 o quê? O que este número significa? Significa o quanto de Y muda por unidade de X. Quantas unidades o Y muda para cada unidade de X, né? Qual é a unidade do Y? Unidade de medida. Porcento, a gente já viu, né? Qual é a unidade de medida do X? Quilogramos. Quilos. Então, o que a inclinação da reta está nos falando? Quantos por cento o comprimento da cabeça muda para cada quilo de massa corporal? Se um dinossauro ficar 1 quilo mais pesado, quanto o comprimento da cabeça dele vai aumentar? Quantos por cento? Quanto? Quanto? Chuta. Se o dinossauro aumentar o peso dele em 1 quilo, quantos por cento aumenta o comprimento da cabeça dele?
0,0002%, né? Por isso, 0,002% por quilo. Para cada quilo que você muda a massa corporal de uma espécie de terópode, o comprimento relativo da cabeça muda 0,0002%. Então pensa comigo. Esse bicho aqui, ó, é bem levinho, tá? Esse aqui é o Celophis, esse cara aqui, ó. A massa corporal dele é 37 quilos, tá vendo? É quase zero no gráfico. Ele é o menor de todos, mais leve. Esse bicho aqui, Dilophosaurus, tem 276 quilos, é esse cara aqui. Esse outro bicho aqui, Ceratosaurus, tem 1.337 quilos, é esse cara aqui. Então, do Dilophosaurus para o Ceratosaurus, qual é a diferença de peso, de massa corporal entre eles, mais ou menos? Alguém faz essa conta super difícil e complexa e avançada pra gente aí. Qual é a diferença de massa corporal entre um ceratossauro e um dilophosauro? Mais ou menos, tá? Por alto, mais ou menos. Diferença de massa? Isso. Olha aqui, ó. Esse bicho pesa isso. Esse bicho pesa isso. Qual é a diferença entre os dois? Mais ou menos. Voluntária, voluntário. Vou fazer essa conta super difícil, que envolve uma subtração. Qual a diferença entre a massa de um ceratossauro e a massa de um dilophosauro? É 1061. Vamos arredondar, mais ou menos, né? 1.000 e pouco, né? 1.000 quilos. Mais ou menos 1.000 quilos, correto? 1.000 quilos é a mesma coisa que uma tonelada, correto? Todo mundo sabe medidas de massa? Tonelada. O que é uma tonelada? Sim. Uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas, correto? Então, se Sim. você aumentar 1 quilo a massa corporal do dinossauro, a reta da regressão prevê que, em média, o comprimento relativo da cabeça deve aumentar 0,0002%, correto? Então, se você aumentar a massa de um dinossauro em 1.000 quilos, quanto deve aumentar, em média, o comprimento da cabeça dele? Se eu mudo 1 kg aqui na massa corporal, ó, no X, muda 0,0002% no Y, comprimento da cabeça. Então, se eu mudar 1.000 quilos a massa corporal de um dinossauro, 1 tonelada, quantos por cento vai mudar o comprimento da cabeça dele? Alguém me ensina a fazer essa conta super complexa, avançada e difícil. Alguém me diz como eu faço? É 0,2. Como eu descubro? 0,2. Me diz o que eu tenho que fazer. Como eu descubro?
multiplicar 1000 por 0,00. Multiplica 1000, né? Multiplica 1000. Bom, se 1 kg muda isso aqui no y, 0,002, e 1000 kg vai mudar quanto? Ora, 1000 vezes 0,002. Correto? Né? Dá quanto? 1000 vezes 0,002. 0,2. Multiplicou por 10, a vírgula veio para cá, né? Multiplicou por 100, a vírgula veio para cá. Multiplicou por 1000, a vírgula veio para cá. Resultado, 0,2%. Em outras palavras, você pode falar, olha, para cada tonelada que um dinossauro pesava a mais, a cabeça dele ficava 0,2% maior, mais comprida. Entendeu? Em média. Em média. Lembra disso, tá? Por quê? Porque a reta, a tendência, representa a média, tá? Algumas espécies eram maiores acima da média, tá vendo? O pontinho está para cima da reta. Algumas espécies, o pontinho estava abaixo da reta, abaixo da média. Mas em geral, em média, é assim. Assim como? Assim como a equação da reta está dizendo. Assim como essa reta está dizendo. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu os passos que a gente deu aqui? Então, é esse tipo de coisa que os cientistas usam para interpretar os resultados aí, de uma relação entre variáveis, tá? Esse tipo de informação que pode ser útil para você responder perguntas biológicas. São exemplos de coisas que você pode fazer com esse resultado, tá? Você pode fazer predições. Vamos fazer outra. Quarto item aqui, ó, do exercício. Se um dinossauro pesasse 4 toneladas, qual deveria ser o comprimento relativo da sua cabeça? Alguém diz para mim, o que eu faço para descobrir? Se um dinossauro pesasse 4 toneladas, qual deveria ser o comprimento relativo da sua cabeça? É só substituir ali no valor da equação, na média. Exatamente. O valor né? Simples assim. É só substituir na equação, né? A equação não diz para você qual é o tamanho médio da cabeça do dinossauro em relação à massa corporal? Então é só substituir. Ora, a equação é 10 mais 0,002 vezes a massa corporal, né? O que é a massa corporal? É a massa corporal de um dinossauro qualquer. Qualquer valor de massa corporal, tá? Então, se ele pesasse 4 toneladas, quanto que ia ser o comprimento médio da cabeça? É só substituir. 10 mais 0,0002 vezes quanto? 4.000. 4.000, porque 4 toneladas são 4.000 quilos, correto? Quanto dá isso aqui? Dá 10,8, se eu não me engano. Alguém confirma aí pra nós. Faz aí rapidinho agora. Pega a sua super calculadora e faz essa conta super difícil. 10 mais 0,0002 vezes 4.000. Ou 0,0002 vezes 4.000 mais 10. Dá quanto? É isso mesmo que ela falou. É isso mesmo, né? 10,8, né? Tá aqui, ó. Qual deveria ser o comprimento relativo da sua cabeça, em média? 10,8, o quê? Qual a unidade? Porcento do corpo. Porcento do corpo. Quer ver que é 10,8 mesmo? Olha aqui no gráfico, ó. Onde está 4 toneladas? Está bem aqui, tá vendo? 4.000. Sobe aqui no 4.000 e vai até a reta, ó. Onde que bate lá no Y?
Para. Vem aqui, tá vendo? Que número é esse aqui? Quase 11, um pouquinho abaixo do 11, tá vendo? Ou seja, 10,8. Viu como funciona? Então você pode usar a equação da regressão para fazer previsões. Então imagina que o paleontólogo, por exemplo, ele encontrou fóssil de um dinossauro, mas normalmente os fósseis não são encontrados inteiros, né? É muito raro você ter um esqueleto inteiro de um bicho. Normalmente encontra os pedaços. A perna, um pedaço do rabo, um pedaço do fêmur, às vezes é só o crânio, às vezes é só a mandíbula. Então ele encontra alguns vestígios, alguns pedaços, né? Aí, com base nesses vestígios, nesses restos, ele pode estimar a massa corporal. Olha, com base no que a gente sabe, se um bicho tem um osso desse tamanho, qual devia ser o peso dele? Como ele faz para descobrir? Tadá! Regressão. Olha, a massa dele era mais ou menos tanto, mas ninguém nunca encontrou o crânio desse bicho. A gente não sabe o tamanho da cabeça dele. Como faz para descobrir? Tá aqui, ó. Ó, a massa dele era mais ou menos tanto. Ah, então, se ele pesava tanto, eu posso usar essa equação mágica para prever qual deveria ser o tamanho da cabeça dele. Ah, então a cabeça dele era 10,8% do comprimento do corpo. Sem nunca ninguém ter encontrado a cabeça dele. A gente sabe quanto ela mede. Percebe? Então agora você ganha um superpoder. O dom da clarividência. Agora você pode prever coisas. E os cientistas usam isso direto, o tempo todo. Exemplo, que é o exemplo trivial que todo mundo lembra sempre, né? Previsão do tempo, lembra lá no jornal? O pessoal vai falar, e agora a previsão do tempo? Amanhã tem tantos por cento de chance de chover. Como é que os meteorologistas sabem disso? Assim, ó. Assim, ó. É tudo baseado nisso aqui. Toda a ciência que você pode imaginar, a ciência que tem no seu celular, no seu tablet, no seu computador, a ciência por trás da internet, que te mostra o navegador, a ciência por trás dessa interface gráfica do Excel que você está vendo exatamente agora, tudo isso é baseado nisso aqui. Tudo. Os algoritmos das redes sociais que ficam te vendendo coisas, né? Você abre o YouTube, ele te mostra a propaganda. Você abre o Instagram, ele te sugere fulano para te seguir. Você abre o Facebook, ele diz segue a página não sei o quê. Como é que ele sabe isso? Porque ele está coletando dados seus. Toda vez que você entra, ele coleta seus dados. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está criando uma tabela de dados sobre você. Você é a tabela de dados. Cada linha é uma vez que você usou a rede social. Uma observação, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele está fazendo com seus dados? Olha, quando a pessoa usou aqui, dessa vez, ela clicou nisso. Ó. Ela clicou tantas vezes nisso aqui. Ela clicou tantas vezes nisso aqui. Aí o que ele começa a fazer? Procurar relações entre as coisas que você usa e que você vê na internet. Aí o que o Facebook faz? Um gráfico. Aí ele faz uma regressão. Aí, da próxima vez que você entrar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai prever o seu comportamento. Você não precisa mais falar para ele. Ele já sabe do que você gosta. Ele já sabe o que você ouve com mais frequência. Ele sabe o que você ouve com menos frequência. Às vezes, tem pesquisas que mostram que ele sabe coisas sobre você que nem você sabe ainda. Professor, eu assisti um documentário Netflix? em relação a isso. Uhum. Exatamente. E o que eu achei incrível é que, tipo, tu tá aqui no celular, tu tá em uma outra plataforma totalmente diferente. Ele puxa. Sim, você clica em uma coisa, quando tu vai no Instagram, quando tu vai no Facebook, eles te mostram tudo relacionado àquilo. Exatamente. E eu fiquei, meu Deus, é totalmente verdade. Eu fiquei chocada. É tão incrível que às vezes eu mesmo percebo isso. Eu não estou nem usando o computador. Eu simplesmente estou pensando em alguma coisa. Eu estou pensando. Nossa, eu queria comer agora, né? Sei lá, eu queria comer uma torta de não sei o quê.
Aí eu vou olhar no celular, a primeira coisa que aparece é onde você pode comprar doces. Olha essa loja aqui. Como que ele sabe isso? Tem pessoas que dizem que o seu celular está gravando tudo que você fala, tá? Então eles literalmente podem estar ouvindo o que você está dizendo. A gente tem evidência de que isso realmente pode acontecer. Mas mesmo que ele não estivesse gravando, ele sabe por causa do seu padrão de uso. Mesmo que você não fale para ele, toda vez que você clica numa coisa, o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó, coletando seus dados. Então ele tem uma tabela gigantesca de todos os usuários. O Facebook tem, o WhatsApp, o Instagram, que na verdade são do mesmo dono, né? Todos têm. Quem mais? Google. O Google sabe tudo sobre você. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Ele sabe coisas sobre você que você não quer que ninguém saiba, mas ele sabe. E ele fica prevendo o seu comportamento e ele fica cuspindo para você. Toda vez que você entra, ele te mostra lá. Como eles falam em inglês, né? Um advertisement. Como chama? Advertisement em português? Alguém traduz para mim aí que eu esqueci agora. Uma propaganda, né? Uma propaganda. Ele fica mostrando para você, olha, clica aqui, ó, vê isso aqui. Então eles sabem, gente, eles sabem. Mas o que é legal para a gente entender é como é que eles são capazes de saber isso. Exatamente assim. Exatamente assim. Regressão. Relações entre variáveis, tá? Então, é útil para a internet hoje, mas você pode perceber facilmente como é útil para toda a ciência e para qualquer coisa que você queira entender sobre o mundo, correto? Medindo relações entre variáveis, você consegue responder uma série de perguntas sobre o mundo real. E aí você pode usar isso para coisas úteis, para coisas boas. Pessoas mais intencionadas podem usar isso também para coisas ruins, tá? Acontece. Mas agora você sabe de onde isso vem. Vem tudo daqui. Tá faltando uma coisinha só para a gente discutir desse resultado. Isso aqui, ó. A relação é forte ou é fraca? O que no resultado da regressão nos informa sobre isso? Quem respondeu isso aí? Essa relação que você está vendo aí no gráfico parece forte ou parece fraca? E o que no resultado da regressão te ajuda a interpretar isso? Onde eu olho aqui para o resultado que me fala sobre isso? Ou, o que nesse gráfico aqui me diz sobre isso? Essa relação parece forte? Parece mais fraca? Por quê? O que a gente olha aqui? Ideias? Sugestões? Chuta. Faz uma inferência. Nenhuma ideia? Então eu vou dar 5 minutos. Quem vai nos salvar? Quem vai nos ajudar? A relação é forte ou fraca e o que nesse resultado nos informa sobre isso? O que você olha aí e te diz, essa relação é mais forte. Ou, essa relação parece fraca. E aí, biólogas, biólogos, universitários, quem vai nos ajudar? Diga. Eu coloquei que a relação é forte, porque a regressão linear é de 71%, e isso mostra que 71% da variação da média do comprimento da cabeça se deve à massa corporal, ou à
corporal dos dinossauros explica 71% da variação da média do comprimento da cabeça. Ok. O que você olhou nesse resultado aqui que te fala isso? Da onde você tirou esse número? Que número é esse? Esse é do R ao quadrado, né? Aqui, né? Sim, é do R ao quadrado. Do R quadrado, né? Então a gente pode escrever assim, tá? O meu também fez assim. Arredondou? É, né? Sim. Lembra que é uma dízima também, então isso aqui não interessa, tá? Blá, 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 blá. Pode arredondar, tá? Até 0,70, 0,7. 0,7, mas lembra que ele varia numa escala padronizada de 0 a 1, ou seja, é o mesmo que 0 a 100%. Então você pode falar o R quadrado é 0,7 ou 70%, né? 70%, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Bom, então é isso, tá? Por que vocês demoraram tanto para falar? Todo mundo sabia. É isso aí, tá? R quadrado. Lembra que R quadrado... Esqueceu. Então, R quadrado, o nome oficial, o nome técnico, coeficiente de determinação, tá? Mas em geral, ninguém fala coeficiente de determinação, tá? Esse é o nome oficial. As pessoas falam R quadrado mesmo, tá? Todo mundo entende. Então, 0,7 ou 70%. Então, a gente pode escrever isso aqui também, ó. A gente pode, para ficar bonitinho aqui o resultado completo, pode escrever assim. R quadrado igual a 70%. Tá? Diminuir um pouco o tamanho da fonte aqui para caber tudo no gráfico. Vou esticar um pouco, aumentar um pouco o gráfico também. Boto o textinho aqui com a equação, né? Média da cabeça 10 mais 0,002 vezes massa. R quadrado, 70%. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, esse gráfico aqui com a equação e o R quadrado, isso aqui é o resultado da regressão, tá? Em síntese, é isso. Isso é a regressão. Fala, fiz uma regressão linear. Você fez o quê? Fez isso aqui. Inclusive, depois, se você quiser, tiver curiosidade, dá uma olhada nos artigos científicos. Vai lá no Google Acadêmico, por exemplo, e digita regressão linear. Ou vai no Google mesmo, não precisa ser nem um Google Acadêmico. Vai lá no Google e digita regressão linear. Vai em imagens, que ele vai te mostrar um monte de figuras com resultados de regressão linear. O que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Normalmente é assim que o resultado, inclusive, é apresentado. O gráfico, a linha de tendência, qual é a equação? Qual é o R quadrado? É isso aqui. Simples assim, tá? Então lembra o que o R quadrado mede? 70%. Ah, então parece alto, né? Parece mais perto de 100. Isso indica pra gente uma relação relativamente forte. O que o R quadrado está medindo nesse gráfico que nos fala isso? O que ele está olhando nesse gráfico aqui que está falando para ele, olha, essa relação é forte ou é mais fraca? O que ele está medindo aí? O que o R quadrado mede no gráfico? Seriam os pontos em relação à linha de tendência. Certo. Que é isso. É isso. Então vamos pensar. Ó, aqui a gente tem o gráfico, o mesmo gráfico que a gente acabou de fazer. Aqui está a linha de tendência. Os 6 pontos, cada ponto representa uma espécie de dinossauro, certo? Essa é a tendência que o Excel estimou. Se eu pegar esses pontos e fizer assim, ó, essa relação é forte ou é fraca? Essa relação é mais forte ou é mais fraca? Mais forte. É bem mais forte, concorda? Percebe que todos os pontos seguem perfeitamente a tendência? Então é isso que diz pra gente, nossa, essa relação é muito forte. De modo que se você sabe a massa corporal do bicho, você consegue prever exatamente qual é o tamanho da cabeça dele, percebe?
Por quê? Porque Sim. os pontos seguem perfeitamente a tendência. Não tem nenhum desvio. Eles caem exatamente sobre a reta. Então, ele pesa 8 toneladas? Então a cabeça é exatamente tanto. Percebe? Então, nesse caso, o R quadrado seria quanto? R quadrado igual a... Chuta. Seria 0, professor? Não. Não sei, não. É inverteu. 100. Inverteu a ideia. É o É contrário, né? 100, sim. Verdade, Exatamente. agora que eu vi. Nesse caso aqui, o R quadrado só pode ter um valor. É 1 ou 100%. Tá? Ou Sim, eu lembrei seja, a massa que eu estava. corporal explica toda a variação no comprimento da cabeça. De modo que quando a massa do bicho aumenta, o tamanho da cabeça segue junto, aumenta de forma diretamente proporcional, perfeitamente, pontos perfeitamente alinhados. Ou seja, não tem espalhamento dos pontos, tá vendo? Não tem dispersão dos pontos em torno da tendência. Então a gente diz a massa corporal explica perfeitamente a variação no comprimento da cabeça das espécies de dinossauro. R quadrado igual a 1 ou 100%. Explica toda a variação. No gráfico que a gente estimou, né? Lá no Excel, os dados reais estão assim, né? Aí quanto que vale o R quadrado? Quanto vocês acharam aí? 70%. 70%. Então, nota que os pontos não estão caindo perfeitamente sobre a reta, correto? Tem algum espalhamento em torno da tendência. Porém, os pontos ainda estão relativamente próximos da reta, percebe? Eles não estão exatamente em cima da tendência, não seguem perfeitamente a tendência, mas eles estão bem próximos da tendência, de modo que eu consigo predizer razoavelmente o tamanho da cabeça do dinossauro, sabendo a massa corporal dele. O meu chute não vai ser exato, né? Não vai ser perfeito, mas vai ser bem perto da realidade, né? Porque os pontos estão bem próximos da reta, percebe? Então aí o Excel falou, olha, o R quadrado nesses dados aqui é 0,7 ou 70%. Então você pode falar, a massa corporal explica 70% da variação no comprimento da cabeça. Ou 70% da variação no comprimento da cabeça das espécies de dinossauro é devido à massa corporal. Ou pode ser atribuído à massa corporal do dinossauro. Beleza? Agora imagina que a gente tem isso aqui no gráfico. Ops. Essa relação é mais forte ou é mais fraca? Mais forte ou mais fraca do que a que a gente observou? Acredito ser mais fraca. Por quê? Por conta dos pontos estar mais distante da linha de tendência, da reta. Todo mundo percebe que os pontos agora parecem mais longe, né? O espalhamento dos pontos no gráfico é maior, né? Então, percebe que os pontos seguem menos a tendência. Então, você olha, em geral, parece que os bichos mais pesados realmente tendem a ter cabeças mais compridas que os bichos menores, mais leves. Mas tem muita variação em torno da tendência. Os pontos estão bem mais espalhados em torno da tendência, correto? Então, se você for calcular o R quadrado aqui, ó, para essa relação, quanto você acha que vai dar? Chuta. 100%? 70%? Mais ou menos? Seria menos. Menos, né? Que isso. Com certeza menos. Quanto menos? Não sei, talvez 0,5%, 50%.
talvez 40%, tá? Mas menos que 70%, percebe? Porque os pontos estão mais longe, estão mais espalhados. Até a situação limite, né? A situação limite é o quê? Você tem um espalhamento total de pontos no seu gráfico. E o comprimento da cabeça da espécie de dinossauro não tem nada a ver com a massa corporal. Se o bicho é pequeno, ele pode ser cabeçudo ou ter a cabeça pequena. Se o bicho é grandão, ele pode ser bem cabeçudo ou pode ter a cabeça pequena também. Neste caso, cadê a tendência? Não tem a tendência, né? Não tem nenhuma relação óbvia entre os dois. Se fizer uma regressão aqui, vai posicionar a reta, como é que a reta vai ficar? Já sabe, né? Se não tem relação, então a reta vai ser algo mais parecido com isso, correto? A massa corporal do bicho muda e, em média, tanto faz. Ó. Em média, o comprimento da cabeça é constante. Quando o bicho é menor, a cabeça pode ser qualquer coisa. Quando ele é grande, o comprimento da cabeça pode ser qualquer coisa também. Se você fizer uma regressão e aí pedir para ele te mostrar Excel, me mostra o R quadrado dessa relação, dessa regressão aqui. Quanto você acha que ele vai te mostrar, mais ou menos? Quanto? Mais ou menos, quanto deve ser o R quadrado de uma regressão como essa aqui nesse gráfico? Zero? Zero, né? Ou 0%. Ou talvez não vai ser zero, né? Zero mesmo. Esse é um número ridiculamente pequeno, né? 0,01, né? Ou 1%, ou sei lá, 5%, 0,05. Então você percebe que vai ser um número bem baixo, bem perto de zero, correto? Então é isso que o R quadrado mede pra gente, pessoal. O que o R quadrado mede? O R quadrado mede a dispersão dos pontos em torno da tendência, tá? Lembra disso. Então a reta nos fala da tendência. A reta diz, olha, em geral é assim. Porém, tem variação em torno da tendência, né? Tem. Os pontos não caem exatamente sobre a reta. Alguns estão mais para cima, outros estão mais para baixo. É por isso que a gente usa R quadrado, porque ele nos fala dessa outra parte da relação. Então toda relação entre variáveis tem esses dois componentes, tá? Tem essas duas partes. Uma parte é a tendência, que é representada pela reta, que nos fala da relação entre as variáveis. Mas existe, no mundo real, a gente sabe, a gente espera que vai ter algum espalhamento dos pontos, né? Eles não seguem a tendência perfeitamente. Alguns vão desviar para mais, outros vão desviar para menos. Então tem uma variação aqui nesse gráfico que não reflete a relação entre as variáveis, percebe? Reflete o quê? Não sei. É a variação não explicada que a gente chama, né? O R quadrado representa a variação explicada. A dispersão em torno da tendência é a variação não explicada. A gente não sabe de onde vem essa variação. Pode ser pelo efeito de outras variáveis, de outros fatores. Tudo que a gente sabe com certeza é o quê? Que não tem nada a ver com a nossa variável independente. Não tem a ver com a massa corporal. Percebe? Por quê? Olha esses dois pontinhos aqui, por exemplo. Esses dois bichos têm mais ou menos a mesma massa corporal, tá vendo? Os dois são relativamente pequenos. Porém, essa espécie aqui, a cabeça dela é bem menor do que a cabeça desse aqui. Por que que esse aqui tem a cabeça maior e esse aqui tem a cabeça menor, sendo que os dois têm mais ou menos o mesmo tamanho corporal? Não sei. Talvez esse aqui comia mais carne, caçava presas maiores e por isso ele precisava de uma cabeça maior. Aí a seleção natural favoreceu os bichos que tinham a cabeça relativamente maior. Esse aqui talvez comia peixe, talvez comia bichos menores, então ele não precisava ter uma cabeça, mandíbulas tão grandes assim. Aí por isso a seleção natural favoreceu indivíduos que a cabeça era relativamente menor. O que a gente sabe com certeza é o quê? Não tem nada a ver com a massa corporal, percebe? Porque os dois têm mais ou menos a mesma massa corporal.
Então, qualquer diferença no comprimento da cabeça entre eles não pode ser por causa da massa corporal, deve ser por causa de outra coisa. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Duas espécies mais ou menos com o mesmo tamanho, mas uma tem a cabeça maior e outra menor. Por quê? Não sei. Porque a gente sabe com certeza que não tem a ver com a massa corporal, tá? Então, a dispersão em torno da tendência diz isso pra gente, tá? Quanto maior a dispersão, mais fraca a relação, ou seja, mais baixo o R quadrado. Quanto mais os pontos estão próximos, seguindo a tendência, mais forte a relação. Logo, mais alto o R quadrado, mais perto de 1 ou 100%. Então, toda vez que a gente interpreta o resultado de uma relação, a gente sempre vai ter essas duas partes e vai precisar olhar para as duas. Porque a reta nos fala sobre uma parte, a tendência. A outra parte é o quanto de variação ou de variabilidade existe em torno da tendência. Se ela for muito grande, então a relação é mais fraca. Se a variação em torno da tendência for pequena, os pontos estão mais juntinhos, então a relação é mais forte. Beleza? Melhorou? Melhorou essa atividade? Está mais claro? Quem teve problema? Todo mundo tranquilo, confortável com isso? Sim. Então, nota que o que nos resta é praticar, correto? Praticar, praticar, praticar. Quanto mais você usa, mais você pratica, mais claro fica, né? E aí, como você usou poucas vezes, você viu isso poucas vezes na sua vida até agora. A maioria de vocês não tinha visto nunca, né? Então você precisa ficar puxando da memória, né? Putz, aí teve gente que falou, não, R quadrado é 0. Não, mas na verdade era 100, eu me esqueci. Por quê? Porque precisa de prática. Para você lembrar, você precisa usar. Se não usa, não lembra. É natural. Nosso cérebro está programado para esquecer o que a gente não usa. É uma adaptação, para ele não ficar juntando um monte de lixo e acumulando informação inútil. Então, você lembra o quê? Aquilo que você usa. Então, usem, pratiquem, tá? Durante a disciplina, a gente vai ficar praticando várias vezes, que aí quando chegar lá no final, aí você vai olhar de novo para esse gráfico aqui. É claro, é óbvio, eu já sei, tá? Atividade do dia. Atividade do dia. Qual é a atividade do dia? Vou fazer outra planilha aqui para não misturar, tá? Vocês vão usar os dados que vocês mesmos coletaram, tá? De alturas, lembra? Lembra os dados que vocês coletaram de alturas? Cada um coletou sua própria amostra? Aí a gente tinha uma pergunta, né? Tem relação entre a altura da pessoa e a altura dos pais? Então usa o Excel. Aí você vai fazer uma regressão entre a altura da pessoa e a altura média dos pais, tá? Faz o gráfico e desenha a reta obtida pela regressão. Escreve a equação da reta que você encontrou da regressão no seu gráfico, que nem a gente fez aqui, tá? Mesma coisa. Aí agora não é mais dinossauro, são pessoas, correto? Então, se um casal tem 1,70 de altura média, quanto esperamos que seus filhos terão de altura em média? Quinto, mesma coisa. A relação é forte ou fraca? O que no resultado da regressão nos informa sobre isso? Essa é a atividade de hoje, tá? Que dados você vai usar? Os seus dados, tá? Então, usando os dados que você coletou, vai no Excel e 2 pontos. Faz as mesmas coisas que a gente fez com os dinossauros. Olha o resultado, interpreta cada pedaço do resultado,
Certifique-se de que você consegue enxergar no gráfico, no desenho, na figura, o que os números estão falando para você, tá? Se tiver algum problema, travar em alguma coisa, joga lá no grupo que a gente conversa e tenta resolver.